figura de um primeiro-ministro. De Campinas, Lucas Neri. CBN, Café com Política. Bruno Silva aqui com a gente para trazer também análise como cientista político desses assuntos que mexem aí com interesses de cortes, de poder, né, Bruno? E que tem aí algum reflexo também na sociedade. São pontos aí que são questionados a todo momento, né, em relação aos ministros e dessa ligação com os poderes. Pois é, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, né? Eu vou externar algo aqui, querido ouvinte, né? Independente da sua simpatia por Barroso, mas sistematicamente o ministro Barroso, ele se posiciona mais como parlamentar do que como um membro da Suprema Corte. Veja, não que ele não possa ter opinião, percepção sobre, mas na condição de alguém que está à frente do Supremo Tribunal Federal e que faz política de um jeito silencioso, tudo aquilo que ele fala tem uma repercussão, né? Eu gosto de lembrar inclusive ao ministro Barroso, que esse país passou por um processo no qual, democraticamente, através, né, justamente aí, de um instrumento que foi o do plebiscito, rejeitando uma outra forma de governo e acatando, eu acho curioso que até mesmo os deputados que não querem puxar esse assunto, esses sim, legitimados a fazer o debate sobre qualquer elemento da reforma política, tem se aproveitado de todos os anos ímpares para trazer o bode na sala. Então começa a ter dificuldade de governabilidade, começa a ter dificuldade na relação executivo-legislativo, o pessoal já fala em reforma. Vamos fazer uma reforma política, vamos mudar o sistema eleitoral, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e se esquece de um sistema político, porque é como um carro. Um carro é um sistema, não adianta eu pegar e tirar uma embreagem, por exemplo, de uma BMW e jogar no Fusquinha, e achar que o Fusquinha vai ter um desempenho infinitamente melhor, porque o motor continua sendo de Fusquinha. Então, acho que o sistema político tem a ver com outras características, tem a ver com características sociais, tem a ver com a forma como funciona, por exemplo, principalmente o federalismo no Brasil, de não agórdio, que ninguém quer lidar com ele. Veja, por exemplo, a dificuldade que nós tivemos em aprovar uma reforma tributária e que está causando o maior bafafá, a maior dor de cabeça, com sistematicamente os prefeitos batendo na porta lá em Brasília e ficando descontente com as respostas que tem obtido, porque tem muita incerteza no ar. Então, assim, não adianta você mudar uma ou outra característica e achar que os resultados vão ser necessariamente... E não é bem assim que a coisa funciona. As mudanças, elas teriam que ser muito pontuadas. No Brasil, se criou uma cultura de que se faz mudança de cima para baixo, tudo funciona. Vou dar só um exemplo para o ouvinte que é mais atento, lembrar de uma tragédia que aconteceu em 2006, que foi quando eles começaram com aquela história da verticalização das coligações, né? Então, o que se tinha lá atrás? E o Supremo engraçando, o Supremo achando lindo, e todo mundo batendo palma, não, porque vai melhorar, vai construir uma política descoesa no Brasil, e aí os partidos vão criar uma outra identidade, né? Deu desastre. Por quê? Porque uma coisa é o partido a nível nacional, outra coisa é o partido a nível regional, e uma terceira, por vezes, é o partido a nível de município. Felipe Pereira, Sandra, queridos ouvintes, vão lembrar do imbróglio que nós tivemos em Campinas, envolvendo, por exemplo, a União Brasil nas últimas eleições, como um reflexo dessa trama toda, envolvendo a nível nacional, estadual, municipal, que eu acho que é razoável. É razoável que os políticos possam debater, possam pensar, principalmente aqueles que estão no Congresso em eventuais soluções, sim, mas não é mudando uma questão ou outra do sistema que você vai alterar ele no todo. Isso é para ser pensado com mais calma, não na base do atropelo. Nós vamos agora, em virtude do sabor da conjuntura, onde o Congresso está mais fortalecido, querer migrar para um semipresidencialismo, tirando o poder do presidente, dando poder a debater coisas, como se não fosse um exercício mais complexo, até de engenharia institucional, né? Então, acho que cada vez mais eu fico estapafúrdio, assim, quando eu vejo principalmente figuras de referência, como é um caso de um ministro Barroso, que numa situação dessa você deveria se limitar a dizer o seguinte, gente, eu na condição de ministro tenho as minhas convicções, mas isso é papel do parlamento debater. Eu continuo defendendo um judiciário que seja um judiciário forte e com a sua capacidade política. E acabou, né? Então, eu acho que assim, as pessoas têm dificuldade às vezes em assumir determinadas posturas. Ou então sai para a eleição, disputa a voto e vai com a bandeira aí de mudança do sistema político. Enfim, difícil. Falando de postura, Bruno, o vereador Vini Oliveira retirou ontem o pedido de CPI no caso da suposta fraude no concurso do Hospital Mário Gatti. Além disso, ele pediu desculpas ontem aos vereadores pela falta de decoro, né, e também pela inexperiência.
Lucas Neri acompanhou a sessão, traz as informações para a gente, vamos acompanhar. O vereador Vini Oliveira, do Cidadania, retirou o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades no concurso público para a residência médica do Hospital Mário Gatti, realizado em 26 de janeiro e organizado pela Concesp. Durante a sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira, o parlamentar pediu desculpas publicamente por publicações feitas nas redes sociais que citavam nominalmente vereadores que não assinaram o requerimento da CPI. O pedido de desculpas foi direcionado aos colegas parlamentares e a retirada do requerimento oficializa o arquivamento da solicitação. Garanto a todos que não foi a minha intenção, talvez movido pela minha pouca experiência política. Eu fui precipitado pensando única e tão somente na solução de um problema tão grave que foi a suposta irregularidade no concurso do Mário Gatti. Eu me excedi e indiretamente acabei expondo o nome de todos os senhores. Reitero aqui meu pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos e gostaria de dizer também que no dia de hoje eu retirei o pedido de CPI. Além da falta de apoio ao pedido de CPI, Vini também enfrentou críticas de diversos vereadores pelas postagens nas redes sociais, entre eles o Carlinhos Camelô, do PSB. Vereador, é viável o senhor pedir desculpa aqui, mas pela segunda vez, vereador, o senhor erra. Pela segunda vez, o senhor faz um discurso na rede social, expõe todos esses vereadores aqui nas redes sociais e durante a semana a gente aqui é agredido através do povo. Através da má explicação do senhor, que é uma questão que não é uma CPI do Mário Gatti. Outra coisa, não podemos julgar as pessoas antes dela ter a ampla defesa. O senhor também tem um pedido aqui para que investigue e abra uma investigação contra o senhor, para o senhor entrar nos hospitais. Nem por isso os vereadores aqui abriram isso contra o senhor. Os vereadores estão esperando o Ministério Público investigar a mesma forma que está acontecendo com essa questão aí. O vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, ironizou o comportamento do parlamentar. O vereador Edson Ribeiro não assinou CPI, já está num caso no Ministério Público de investigação. Vou atropelar o Ministério Público. Então ele tem que ser mais inteligente um pouquinho, é aquilo que eu falei, ele chegou muito apavorado aqui. Ele tem que baixar um pouquinho, não é assim. Aqui não tem vereadores, Campinas tem 30 mil comissionados. Olha, tá falando coisa com coisa. Eu acho que o certo aqui seria internar ele um pouquinho, para ele raciocinar bem, para ele votar aqui. Porque só desculpa até quando? Nessa segunda-feira, a Rede Mário Gatti divulgou a desclassificação de 7 candidatos do concurso de residência médica de 2025 pela suspeita da fraude. Segundo a prefeitura, os concorrentes acertaram 94 das 100 questões e tiveram notas idênticas também nas subdivisões temáticas. Com as irregularidades apontadas, o resultado do concurso foi suspenso para a revisão de todas as provas. A administração municipal informou que acionou o Ministério Público de São Paulo para apurar o possível crime e abriu um processo administrativo para penalizar a Concesp, responsável pela aplicação das provas. A denúncia que havia motivado a abertura da CPI apontava também possíveis falhas na fiscalização do exame. Entre as principais queixas estavam a ausência de conferência das assinaturas dos candidatos, a liberdade para a escolha de assentos, a falta de inspeções rigorosas contra dispositivos eletrônicos e a ausência de acompanhamento de fiscais durante idas ao banheiro. Para que essa CPI fosse instaurada, seriam necessárias 11 assinaturas entre os 33 vereadores da Câmara, mas apenas 6 parlamentares haviam apoiado a iniciativa. Com a retirada do pedido, a investigação da Concesp e a atuação do Ministério Público agora são os principais caminhos para esclarecer as suspeitas sobre o concurso. De Campinas, Lucas Neri. Antes da gente passar a bola aqui para análise do Bruno, trazendo só mais um complemento a essa discussão, a essa saia justa, né, entre veteranos e aí quem está ainda começando, né, estreando na política. Teve também uma manifestação do presidente da Câmara, Luiz Rossini, do Republicanos, sobre essa intervenção ali dos vereadores. Eu acho que propor uma CPI é uma atitude normal, não vejo nenhum problema em relação a isso. Por que os vereadores não assinaram?
é que as ações e as medidas, né, para investigar, sustar eventual irregularidade, né, do concurso já tinham sido adotadas. Então, assim que a denúncia se tornou pública, o próprio prefeito certamente determinou ao presidente da rede, Mário Gatti, que é uma empresa terceirizada, quer dizer, uma fundação, acho, que faz esse serviço em vários municípios. Então, as providências foram tomadas no início. Ele precisava ter entendido isso e talvez recolhido a CPI e ter dado essa informação para os seus eleitores naquele momento, né? Ficou um pouco aquela situação de constrangimento, porque ao colocar os vereadores que não tinham assinado, não deu a oportunidade de falar por que não assinaram. E às vezes o cidadão, ele que não tem a informação completa, se revolta contra a posição dos vereadores, achando que ele não quer investigar, enfim, quer passar panos quentes. Bruno Silva, tá faltando comunicação mais assertiva? É torta de climão, eu diria. Ô, gente, eu vou além. O problema é um negócio chamado ansiedade. A ansiedade está matando as pessoas, inclusive do ponto de vista da política, e matando, inclusive, trajetórias de quem está começando. Hoje, o desespero e a pressão das redes sociais por você ser o primeiro, chegar ali e falar, eu vou falar a verdade, com o dedo em riste, eu vou resolver o problema, eu sou salvador da pátria, bate no peito, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou acontecer. Gente, o legislativo é uma casa coletiva, se faz numa lógica de coletividade. Por isso que toda postura radical, ela morre no ninho quando ela atravessa o legislativo. Porque dentro do legislativo você tem que construir consenso. Né? Desde que os gregos inventaram esse negócio chamado político em moldes mais democráticos, onde envolve todo mundo, né, se reunir para pensar, para conversar, para dialogar, e todo mundo ali tem a mesma condição de fala, tem a condição de poder expressar o seu pensamento, né? Ali você tem que ter uma habilidade de fazer o quê? Construir consensos. E consensos mínimos. É óbvio que vai haver o dissenso, é óbvio que alguns vão ter uma postura mais enérgica, outros um pouco menos, só que a ansiedade de querer falar para as redes sociais, para gerar tumulto, para gerar notícia, suposta notícia, né? Para, na verdade, inflar as pessoas, para terem posicionamento, para já tirar as pitadas, é o que tem atrapalhado e praticamente matado o processo democrático. Então, ontem, o que os vereadores de Campinas olharam, né, para o parlamentar Novato Vini e falaram para ele, falou, meu amigo, você vai ter que entender que o time da política não pode ser o time do clique da rede social onde você vai lacrar. Aqui não existe lacração. Aqui o que existe é construção coletiva. E perceba, pode até ser que a perspectiva dele pudesse vir a ser algo positivo no sentido de encaminhar uma comissão. Que foi o que o presidente da Câmara teve que vir a público e dizer, falou, olha, não tem problema algum em você solicitar. É um instrumento de minoria política dentro do legislativo, abrir comissões especiais, né, de inquérito, de estudo, uma série delas, né? É condição de minoria, que é justamente para você poder ter as vozes sendo ouvidas. Mas você precisa fazer isso e combinar primeiro, né? Não dá para você chegar a isso na base do atropelo, né? E querendo de alguma forma constranger, coagir as pessoas, insinuar que aqueles que não assinaram são justamente porque não estão a fim de fazer o seu trabalho. Calma, muita calma nessa hora, né? Legislativo, ou você constrói pontes, ou você se esborracha na primeira. Olha a nível nacional, qual a dificuldade do Lula? Construir pontes. No federal, qual que era a dificuldade do Bolsonaro? Construir pontes, né? Então, o que eu sempre percebo? O que a gente tem visto muitas das vezes em nível de política nacional, de euforia, de desespero de redes e tudo mais, é o que muitas das vezes a gente tem assistido também em vereadores, prefeitos que têm ganhado protagonismo por aí, né? Todo mundo que já está do outro lado já deve ter visto o vídeo, por exemplo, um dos que mais viraliza, vídeo lá do prefeito de Sorocaba, né? Que ele acaba ganhando as redes sociais com a estratégia de comunicação dele. Nenhum problema em ter estratégia de comunicação. Mas, meu filho, salvador da pátria na política tem vida curta, porque você vai ter que negociar com pessoas que não terão a mesma visão que você, que não terão a mesma leitura que você. Por isso que você vai ter que ter a habilidade de tirar leite de pedra com todo respeito, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Muito boas, mas tem que segurar a ansiedade, fazer política com a cabeça e não com o fígado.